Queria que você falasse um pouco sobre o mito da necessidade de curtir a vida, porque muitas vezes essa ideia de você ter algumas restrições ou evitações que a Invex propõe causa, à primeira vista, aquela ideia de que a pessoa não vai curtir a vida, ou de que ela tem que viver uma vida mais restritiva, ou ela não vai aproveitar tanto a vida. Quando a gente sabe que, na verdade, é o contrário, né? Eu queria que você expandisse essa questão desse mito aí para trazer esse tema para a gente. Muito bom isso de a gente comentar. O mito da necessidade de curtir a vida é o seguinte: a mídia e o processo cultural e até empresarial traz para a gente, em todos os meios de comunicação, a ideia de que curtir a vida, de que ser feliz é a pessoa se arriscar, ser feliz é a pessoa... A alegria, a felicidade, ela está necessariamente atrelada à adrenalina, ao risco, a pessoa uma busca por irreverência, de ser diferente, de se arriscar e fazer esporte radical e tudo mais. Isso, na verdade, muitas vezes é para vender. Isso acontece muito para a indústria vender para a gente um estilo de vida e que não necessariamente aquilo é a felicidade, tá? Aquilo é a alegria momentânea, a adrenalina, mas felicidade íntima, na minha opinião, isso não é, tá? Pode até ser que a pessoa goste, a pessoa tem lá a liberdade dela, tem a vida dela, ela é feliz assim, ok, aí ela tem que refletir e parar para ver os valores dela. Se a pessoa está alinhada com os valores dela, ela está curtindo lá o processo de esporte radical e de tudo, e ela gosta, ela quer, ela sabe dos riscos, está ciente, ok para a pessoa. No caso do intermissivista, a gente sabe que o intermissivista ele planejou uma programação existencial no curso intermissivo e que, pelo menos eu, como intermissivista, para mim, felicidade íntima seria eu estar lúcido e estar com minha proex cumprida, estar ajudando as pessoas com as quais eu me comprometi, estar buscando conhecimento, estar evoluindo do ponto de vista, né, a partir do paradigma consciencial. Isso, para mim, é felicidade íntima. Mas isso são meus valores, tá? Então, cada pessoa tem que analisar, primeiro, a própria personalidade, os próprios valores, e ela vai ser feliz quando ela está alinhada e está sem conflitos em relação ao que ela está fazendo com a vida dela e os valores dela, tá? Então, esse processo de vender na mídia e processo de risco, de adrenalina, de carpe diem, tudo isso tem um processo de alienação que é muito sério, que a pessoa tem que ver e tem que ver com crítica, tá? E o inversor curte a vida sim, o inversor é feliz, ele gosta de sai com seus amigos, pratica atividade física, o inversor vai no cinema, namora, tudo isso aí a gente tem uma vida normal, tá? Eu faço da minha vida o que eu quero, o que eu gosto. Evidentemente que quando eu escolho o que eu vou fazer para a minha vida, o que é que eu escolho o que eu vou fazer, eu reflito se isso está alinhado com os meus valores e com minha proex, tá? E com minha função como assistente também. Tá? Então, isso para mim é que é a pessoa ter lucidez e discernimento. Então, na mitologia, mais 3 tertulianos fazem perguntas sobre mitologia. Então, eu já vou fazer as perguntas, porque uma que inclui todas as outras. Então, assim, tem uma de Madrid, uma pele tertuliana de Madrid, que te faz a pergunta da página 3, né, na mitologia, pede para explicar o mito de ausência de impedidores significar necessariamente a aplicação da Invex. Eu vou ler todas elas, porque eu vou pedir para você varrer todas elas. Por quê? Porque a outra tertuliana, que vem de Lisboa, Portugal, ela te pede para fazer um breve comentário sobre todos os itens da mitologia. E, por último, tem uma de Londres, que te faz especificamente o mito do inversor perfeito e o mito de o casamento civil ser mera formalidade. Como você vê, perguntou-se sobre todos os mitos, praticamente. Então, a gente vai fazer tudo de uma vez só. Beleza. E é interessante trazer isso porque, realmente, em cima da técnica da Invex tem muitos mitos, né? As pessoas olham, às vezes, sem aprofundar muito, sem debater muito o assunto e tiram algumas conclusões que, às vezes, não são verdade, tá? Então, o mito do inversor perfeito é o contrário, totalmente o contrário. A pessoa que está aplicando a Invex hoje, ela tem um processo de autorresponsabilização por assistir os outros e para aplicar uma ProEx, que é, às vezes, mais sério do que a pessoa que não aplica a Invex. Então, aquela pessoa... muitas vezes ela teve um passado e responsabilidade no passado, interprisões com o grupo, mais sérias até do que a pessoa que não parou para aplicar Invex ainda. Então, não existe inversor perfeito, não existe consciência perfeita, né? A Invex é uma técnica que a pessoa está aplicando aqui com uma finalidade. O mito do inversor existencial não precisar de reciclagens intraconscienciais. Muito pelo contrário, a Invex faz acelerar nossas recins e, inclusive, nossas resexes, tá? Ressex tem 2 recepções, que é a reciclagem existencial. Você pode fazer uma reciclagem existencial na sua vida e você pode aplicar a técnica da Ressex. São 2 coisas diferentes. Essa primeira acepção de você fazer uma reciclagem na sua existência, o inversor faz reciclagens existenciais dentro da própria técnica da Invex e faz recins, e a técnica da Invex é um bom método para a pessoa acelerar as próprias recins e planejar elas no tempo certo
e, inclusive, mexer em processos mais sérios, que ela só ia mexer quando tivesse mais 40, 50 anos, a pessoa para agora e começa a aprofundar. O mito do ciclo de vida semelhante para todos. Nem todas as pessoas têm que nascer, estudar, casar, ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro e morrer, tá? As pessoas podem mudar o ciclo de vida e fazer o que elas quiserem, a depender dos valores dela. Eu não preciso ter filho, eu não preciso fazer outras coisas que todo mundo faz em ciclo de vida, tá? Ciclo de vida, não, esse é um mito também. Todo mundo tem que ter o mesmo ciclo de vida. Isso principalmente seríssimo para as mulheres. Nem toda mulher tem que ter filho. A mulher escolhe se ela vai ter filho ou se ela não quer ter filho. A vida é dela, tá? A sociedade não pode impor para a pessoa que a pessoa tem que fazer uma coisa porque todo mundo faz. O mito do casamento civil ser mera formalidade. O casamento civil ele não é mera formalidade, ele é um contrato que a pessoa está fazendo perante ao Estado e com outra pessoa, e que o Estado está reconhecendo, está validando, está superentendendo que aquela relação ali ela é válida do ponto de vista civil. Tá? A dupla evolutiva, por exemplo, prescinde que tenha outra pessoa, uma terceira pessoa, um juiz, ou sei lá quem, ou até a igreja, ou outra instância que precise validar aquela união. Tá? Inclusive, isso diz muito sobre, tanto é que é um mito que não é só mera formalidade, o casamento civil ele diz sobre as bases do relacionamento que aquelas duas pessoas estão fazendo. Se duas pessoas estão precisando unir fazer a sua união através de um papel passado no civil, a base desse relacionamento a pessoa tem que refletir se realmente tem um processo de confiança, se o relacionamento ali ele foi construído para evoluir, para ajudar os outros, ou se ele tem um holopensene em cima do matrimônio, tá? Que isso é um processo retrógrado já. Então não é mera formalidade, tá? O mito da maternidade ser condição necessária para a realização pessoal. Isso eu citei aí acima, né? O mito da necessidade de curtir a vida, eu também já comentei. E o mito do isso é porque você ainda é jovem. Então eu ouço de algumas pessoas de que eu não vou ter filhos, que eu falo que eu não vou ter filhos, eu tinha 18 anos quando eu falei que eu não queria ter filhos, e a pessoa todo ano ela fala, não, isso é porque você é jovem. Já vou com 27, então já tem 9 anos, né? Que a gente ouvia a mesma coisa, a pessoa vai continuar falando, você tem que respeitar a opinião, pode ser mesmo, pode ser que eu amadureça e escolha, tudo bem. Às vezes você tem que colocar isso para a pessoa para não discutir, né? Para não brigar. Você já se posicionou, mas a pessoa ainda continua. Então, certas escolhas de vida, elas não são porque a pessoa é jovem. A pessoa está lúcida, ela já refletiu e ela escolheu aquilo ali. Pode ser que ela mude, mas isso é um mito, na minha opinião, tá? De que o jovem não pode fazer escolhas para a vida inteira, não pode fazer escolhas duradouras. O mito da ausência de impedidores, significar necessariamente a aplicação da INVEX. Então, o jovem na conscienciologia não é sinônimo de inversão existencial. São duas condições diferentes, tá? Então, a pessoa que é jovem na conscienciologia, ela pode não ter nenhum impedidor, não pode ter nenhum impeditivo para aplicar a INVEX, mas isso não significa que ela esteja aplicando a INVEX. Para aplicar a INVEX, a pessoa tem que fazer uma decisão deliberada aí, né? Ela tem que se posicionar, ler a técnica, entender a técnica e ela começa a aplicar a técnica. Existem casos que a pessoa começa a aplicar a técnica intuitivamente, sim, mas se você pega uma pessoa, por exemplo, que está totalmente livre do ponto de vista das invitações, a pessoa ela ainda não se lançou para fazer assistência, ela ainda não se lançou para recuperar os cons, para ir para cumprir a ProEx dela, essa pessoa não está aplicando a INVEX ainda, ela não fez max planejamento, ela não está fazendo assistência na juventude, que é um dos pilares, ela só não tem os impedidores, tá?